Amém, igreja. Glória a Deus. Você veio para adorar o Senhor? Amém? Porque Deus está falando desde o início. Deus está falando aqui, Deus está presente aqui. Glória a Deus. Ontem nós ouvimos que nós temos que criar uma expectativa quando a gente vem para o culto. Amém? A gente tem que criar uma expectativa da presença de Deus, porque eu sei que Deus está abraçando cada um de nós. Sinta o abraço do Senhor nesta noite. Permita Ele te abraçar essa noite. Amém? Se entrega mesmo, coração, de alma, de todo o seu ser. Amém? Deus tem um plano e propósito para as nossas vidas, por isso que nós estamos aqui hoje. Amém? Que o Senhor venha falar ao seu coração. Se levanta novamente, coloca a mão no seu coração. Aleluia, Deus. Vamos apresentar, amém? Vou apresentar minha vida também diante do altar. Glória a Deus, Senhor, Pai querido. Nós te louvamos, Senhor, por esta noite, Senhor, nós te louvamos pela tua presença, papai. Nós te louvamos pelo teu grande amor pelas nossas vidas, Senhor. Oh, Pai querido, eu quero apresentar cada um de nós diante da Tua presença, diante do Teu altar. O Senhor é Deus que sonda corações, Pai. Venha sondar os nossos corações, Papai. Venha falar conosco nesta noite, Senhor. Trazer, Senhor, a palavra que vem direto do Teu trono, Pai. A palavra revelada, a palavra que muda, a palavra que direciona, a palavra que traz consolo para as nossas vidas, Papai. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco e que eu seja um vaso em Tuas mãos, Papai, tão somente um vaso e um instrumento nas Tuas mãos. Amém, igreja? Adorem o Senhor com aplauso. Aleluia. Se eu pudesse, eu ficava hoje a noite toda louvando ao Senhor. Aleluia. Vamos começar, amém? Eu queria que você abrisse em Hebreus, amém? Hebreus 10. Aleluia. Hebreus 10, 35 ao 39, eu vou ler. Aleluia, Senhor. Todos abriram? Amém? Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus fala aqui em Hebreus 10, 35. Não lanceis fora a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu queria falar sobre perseverança. Amém? Quando o evangelista Éder estava falando, e realmente não é tempo de recuar, não é tempo mais de andar para trás, é tempo de avançar, igreja. É tempo de perseverar. E é essa palavra que Deus colocou desde o começo, persevere, continua. Amém? Então, é sobre isso que eu queria trazer hoje. Eu espero que a palavra venha assim, ó, ficar guardada no seu coração, amém? Ficar escondida no seu coração, amém? Glória a Deus, Senhor. E no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, no meio desse caos que nós estamos vivendo, no meio dessa pandemia, outro dia eu estava fazendo, você esteve enfermo durante esse tempo, eu não sei se recursos faltaram, eu não sei qual que é a sua história, mas Deus, Ele ainda está no controle, mesmo no meio da pandemia. Amém? A gente não sabe o que vai acontecer, porque nós estamos vivendo um tempo que a gente ouve muitas coisas, como foi falado aqui, a gente ouve muitas histórias. A gente não sabe o nosso futuro.
né? A gente não sabe se a vacina vai dar certo ou não, se é para tomar ou não. Nós não sabemos o que está por vir, mas a única certeza é que nós temos que continuar. Amém? Não importa o que a gente esteja enfrentando, não importa as circunstâncias que nós estamos olhando, Deus fala para a gente avançar. Amém? Ontem também, quando o pastor estava falando, estava falando sobre as flechas, né? Sobre os jovens. E eu achei interessante que, quando ele falou sobre as flechas, ele falou que antes da flecha ser lançada para frente, ele primeiro é para trás. Né? E é verdade, muitas vezes na nossa vida, para a gente ser impulsionado para frente, ser lançado como uma flecha, a gente tem que recuar muitas vezes. Mas agora é tempo de a gente avançar, igreja, porque não há tempo mais. Amém? Nosso tempo está se findando aqui. Amém? Obrigada, Gi. Deus abençoe. Glória a Deus, Senhor. Eu queria falar aqui, o Éder também já falou sobre Davi. Eu queria que você abrisse lá em 1 Samuel 17:40, amém? Aleluia, Deus. Essa canção que o Éder cantou é tão linda, porque a gente às vezes pisa em tantos lugares, a gente vai para tantos lugares, mas não existe lugar melhor que estar na presença de Deus. Amém? Quando a gente chega aqui, a gente se sente acolhida na casa do teu pai que você está. Isso não tem preço, igreja. Olha só, em 1 Samuel 17:40, fala assim: e ele tomou na mão o seu cajado e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as colocou em um alforje de pastor que ele tinha em uma bolsa. E a sua funda estava na sua mão, e ele se aproximou do filisteu. Amém? Então, você imagina esse Davi, né? Ele diz que ele era um jovem, e às vezes quando a gente pensa em jovem, a gente fala um jovem de 25, um jovem de 30. Não, ele era um jovem de 17 anos. Ele era um adolescente, né? Que ele não se conformou com que o filisteu estava falando sobre o Deus dele, Deus de Israel. Ele não se conformou. E ele foi para cima. Ele foi para cima. Ele não aceitou, e ele vai lá e pega o seu cajado, as suas 5 pedrinhas, o seu alforje, e vai lutar contra esse gigante. E eu fico imaginando que ele tentou, né, ter a armadura dele, ele tentou colocar armadura, mas a armadura não deu certo, porque a armadura era grande, era desajeitada. Ele pegou as 5 pedras e o alforje que ele tinha para lutar contra esse gigante. Amém? Deus, Ele vai usar as experiências que você teve. Não são armas diferentes, são aquilo que Ele já entregou para você, já entregou na sua mão para lutar contra o gigante. Eu não sei qual que é o gigante da sua vida, que o Éder trouxe. O gigante tem muitos nomes, né? Às vezes o que é gigante para mim não é para você, mas ele lutou com as armas que ele tinha. Ele não buscou outras armas. Sabe por que ele lutou com a arma que ele tinha? Porque ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia o Deus que ele servia, igreja. E é isso que nós precisamos, ter a convicção do Deus que você serve. Deus, Ele já deu muitas vezes estratégias para nós, e nós precisamos usar as armas que Deus já deu. Eu tenho certeza que para cada um de nós, Ele já deu as armas. Você não precisa buscar em outro lugar. Muitas vezes nós dizemos: Deus, eu não consigo lutar com esse gigante porque eu não tenho as armas. Eu preciso de coisas novas, eu quero ter experiências novas. Não, igreja. Deus já deu experiências para você. Ele já deu as pedrinhas, as 5 pedrinhas, para você lutar contra o seu gigante. Amém? E foi assim que ele venceu essa batalha. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Senhor.
Amém, Pai. Nós precisamos ter a confiança em Deus. Muitas vezes nós esquecemos quem é Deus na nossa vida, e isso nos paralisa, e isso muitas vezes faz com que a gente olhe para trás, igreja. Então, ali em Hebreus fala que nós não podemos perder de vista, perder fora, tirar essa confiança em quem nós temos crido. Ele é a nossa esperança, Cristo é a nossa esperança. E nós não podemos deixar isso esquecido. Você precisa manter a confiança que você tem em Deus. Ele já fez tantas coisas no passado, você acha que Ele não vai continuar fazendo? Amém? O controle está na mão dEle, a soberania está nas mãos dEle, igreja. Nós precisamos continuar. Deus tem me falado que tem pessoas que estão querendo desistir. Tem pessoas que estão querendo olhar para trás, mas Deus fala para continuar. Aleluia. Amém, Jesus. Vamos abrir comigo em Efésios. Eu vou levar vocês para alguns lugares, tá? Amém? Hoje eu sei que o apóstolo pregou sobre a armadura de Deus. Quem não assistiu, assista, que diz que foi tremendo o que ele falou. E eu queria começar a ler aqui no versículo, acho que eu não falei, né? Efésios 6, a partir do versículo 10. Aleluia. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Então, muitas vezes, nós queremos ter força no nosso poder, né? Nosso braço, na nossa mão, naquilo que você faz. E Deus fala, sede fortes na força do poder dEle. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Essa armadura não é do homem, não, igreja. Essa armadura é de Deus. Deus, Ele já revestiu você com essa armadura. Você já está, cada um de nós já estamos com essa armadura. Só que muitas vezes nós não usamos a nossa armadura que Ele nos já deu. Sabe por quê? Essa armadura, ela é um estilo de vida. Ela é um estilo de vida, é uma prática que nós temos que ter dia após dia. Amém? Nós não podemos estar com um capacete sem estar com a couraça. Ou estar com o cinto da verdade sem a couraça. Ou sem os pés preparados, amém? Ou sem o escudo, elas têm que estar todas juntas, porque se não tiver todas juntas, nós permitimos brechas no nosso caminho, amém? Então, nós temos que entender que nós temos que revestir é vestir novamente. É necessário nós tomarmos posse e ter essa armadura como estilo de vida. Em oração, em súplica, em jejum. Amém? E outra, é toda. Aqui ele fala, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Nós estamos vivendo o quê? Dias bons? Não, nós estamos vivendo dias maus. Gente, a pandemia não é algo que nós estamos vivendo. Eu não sei as circunstâncias que vocês estão vivendo, como eu já falei, mas a pandemia é algo mundial que nós estamos vivendo. Então, nós estamos vivendo um dia mau. E aí ele fala, mesmo a gente revestindo da armadura, a gente tem que continuar firmes e não olhar para trás. Firmes e não olhar para as circunstâncias, firmes, crendo no poder de Deus. Amém? Nós precisamos ficar firmes. Aí ele fala no versículo 18,
orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando, e nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Amém? Então, é isso. Nós precisamos orar, vigiar, suplicar, perseverar, orar pelos outros, é isso. E com a armadura revestida, você tem que estar com ela sempre revestida na sua vida. Amém, igreja? Não se esqueça. Depois você vai lá e escuta o que o apóstolo trouxe, o ensinamento que ele trouxe tremendo sobre isso. Amém? Glória a Deus, vocês estão me entendendo? Amém, Jesus. Vamos lá em Romanos 5:3. Aleluia. A palavra de Deus, não aqui, em Provérbios, não precisa abrir, ele fala assim: se te enfraqueceres no dia da adversidade, a tua força é pequena. Então, a gente não pode enfraquecer, não. A gente tem que ir para cima. Amém? Em Romanos 5:3, foi onde eu pedi para vocês abrirem. Todos abriram? Amém? Está colocando aqui também, Carolzinha, amém. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, perseverança. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Você vê que uma coisa produz outra. A perseverança é uma virtude, é algo que necessita ser produzido. Você entendeu? A gente não produz perseverança por produzir, simplesmente. A gente precisa ter paciência, a gente precisa criar experiência. Amém? Porque isso vai te levar à esperança. Muitas pessoas hoje estão com medo, igreja, estão sem esperança, porque estão depositando a sua vida e a sua esperança nas coisas daqui. Elas só estão conseguindo ver. Tem pessoas que não saem de casa nem para ir no mercado. Eu conheço pessoas que não saem nem para ir no mercado, porque tem medo. Então, a gente precisa ter nossa esperança em Cristo, sabendo que é Ele que está cuidando de nós. Amém? E o que vai te voltar a olhar para trás? A tribulação? O que você está passando? A gente não pode. A gente não pode. A palavra de Deus fala que Deus não se agrada daqueles que recuam. Quando eu lembro toda vez disso, eu falo, eu não vou olhar para trás. Ou você pensa que muitas vezes a gente não quer olhar para trás, que a gente tem medo, que a gente quer recuar, que a gente quer desistir. Mas Deus não tem prazer nisso. Amém? Então nós temos que perseverar, nós temos que seguir adiante, não desanimar. Se você precisa de ajuda, se você precisa que você está passando sozinho. Amém? Glória a Deus. Deus é nas tribulações que Ele vai enraizando a gente, não é? A sua raiz, ela vai crescendo. Todo mundo conhece a história do bambu, né? A história não, dessa árvore linda que é o bambu, né? Ela cresce tanto para cima quanto ela cresce para baixo. Da mesma proporção. E é Deus fazendo isso. É na tribulação que Ele vai criando as raízes nele. E aí, igreja, pode passar o vento que for, pode passar a dor que for, a falta de dinheiro, a solidão, pode passar um casamento turbulento, pode passar qualquer situação, uma enfermidade, pode até viver uma situação de perda, mas a tua raiz está enfincada em Cristo. E você pode até cair, mas você levanta. E se você precisar levantar muitas vezes, você levanta muitas vezes. Se você cair, você levanta.
Mas você continua. Deus está falando para você continuar, para você não olhar para trás. Não desista, igreja, não desista. Deus, Ele nunca desiste de nós. Você sabe que o único que pode desistir é você. E você não pode desistir de Deus. Amém? Aleluia, Deus. Amém? Dá uma glória a Deus. Aleluia, Deus. Igreja, é na presença de Deus. A gente quer buscar em outros lugares. Ou muitas vezes a gente quer achar em outros lugares. Mas é na presença de Deus somente que a gente vai encontrar a paz, a alegria, a força. Porque Deus também renova as nossas forças todos os dias. Amém? Todos os dias Ele renova as nossas forças. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados naquela fornalha. Você imagina a situação. Aliás, vocês conhecem a história. Mas vocês já pensaram? Eles eram totalmente... eles tinham uma vida de santificada, uma vida separada. E mesmo assim, eles foram lançados naquela fornalha. Não deve ter sido fácil você saber dessa situação, mas sabe por quê? Porque eles não queriam se curvar a outros deuses. Eles disseram assim: eu sei que meu Deus pode nos livrar, mas se Ele não quiser, Ele não precisa me livrar. Vocês já fizeram isso? Eu sei que Deus pode, mas se Ele não fizer, tudo bem, eu não vou olhar para trás. Se Ele não fizer, eu não vou desistir. E eles foram lançados naquela fornalha, aquela chama, porque ele foi criado ali para aquela estátua que era enorme. Imagine o fogo daquela fornalha, era enorme. Tanto que os soldados que levaram eles foram queimados. E chegando naquela fornalha, existia um quarto homem. Olha que coisa linda. Aleluia, Deus. Existia um quarto homem. Gente, a gente não passa nada sozinho. A gente não passa nada sozinho. Naquela fornalha, Deus estava com eles, assim como Deus está com nós, em qualquer situação que você... Mas Deus manda te dizer, porque é necessário para que você conheça Ele. Para que você conheça Ele, igreja. O mais lindo dessa história... é que nenhum cheiro, Éder, nenhum cheiro ficou neles. É assim que Deus faz. Quando você passa na fornalha, quando é Ele te tratando, nem cheiro vai ficar sobre você, nem marcas vai ficar sobre você, nem cicatrizes vai ficar sobre você, porque é Deus que está tratando. Amém? E às vezes não é só isso. Às vezes Deus faz porque Ele quer mostrar a glória dEle. A glória dEle tem que ser mostrada para as pessoas verem o que Deus está fazendo na sua vida. Às vezes a gente quer passar as coisas diferente. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e você vai vencer também. Amém? Então, Deus, Ele trabalha dessa forma. Não questione Deus, não pergunta para Deus. Deus livrou eles daquela fornalha. E o próprio rei viu a glória de Deus na vida deles. Amém? Então, não murmure não para a situação que você está passando. É Deus criando raízes. Deus traz experiências lá no passado para você guerrear as guerras hoje. Amém? É uma caminhada, é uma trajetória que Deus prepara para nós. Para a gente estar aqui hoje, eu tenho certeza que cada um tem uma trajetória. Amém? E se você não teve experiências, é porque Deus está criando experiências agora, para as tuas guerras serem vencidas lá no futuro. Amém? Para que você muda a vida de alguém lá no futuro. No futuro que eu digo, pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano. Deus, Ele trabalha na nossa vida com experiências.
Amém? Para que você conheça a mão de Deus. Eu falei outro dia que eu vivi os milagres de Deus quando eu estive no deserto. Foi um tempo maravilhoso. Foi um tempo difícil? Foi. Mas foi onde eu vi os milagres do Senhor na minha vida. Amém? Eu não sei se você tem passado por algum deserto, mas saiba que o deserto, ele vai produzir em você perseverança. O deserto vai produzir para você paciência. O deserto vai produzir em você a esperança. Nunca perca a esperança em Cristo. Para de olhar o que está acontecendo. Para de olhar. Olha para Ele. Jesus, Ele morreu naquela cruz, no seu lugar. Nós, às vezes, esquecemos disso, né? A gente fala tanto, mas a gente esquece. Faça valer. Faça valer o que Ele fez por você. E se entrega cada dia para Ele. Adora Ele, não importa as circunstâncias. Ele morreu naquela cruz e o preço foi altíssimo. O preço foi tremendo, foi grande demais. Se você consegue assistir alguma desses filmes, é doloroso. Mas Ele rasgou a cédula que comprometia a nós. Ele cancelou, Ele rasgou. É como se Ele tivesse pegado um papel assim rasgado. Nós somos livres para adorar a Ele. Amém? Faça valer. Faça valer cada dia da sua vida. Aleluia. E é na presença de Deus, igreja, que nós criamos. É na presença dEle que nós criamos intimidade. Nós criamos relacionamento. Não é só uma oração, é intimidade. Amém? É nesse tempo que você está passando por suas dificuldades que você vai criando relacionamento e intimidade com o Senhor. Com o Abba Pai. Com o teu paizinho. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quando Moisés, ele chegou a um determinado tempo que ele precisou atravessar o mar, né? Imagina você em situações assim, que a gente precisa atravessar o mar e a gente só precisa de um milagre de Deus para atravessar esse mar. Ele chegou a um ponto que ele não sabia o que fazer. E ele clamou ao Senhor: Deus, e agora? Muitas vezes nós chegamos a situações que a gente fala: e agora, Deus? Para onde eu vou? E Deus fala o quê? Marcha. Vai para frente. Marcha. É isso que Ele manda falar para mim e para você hoje. Marcha. Continua. Continua. Amém? Porque não tinha para onde ele ir. Não tinha. Na frente o mar, atrás Faraó, dos lados montanha, não tinha para onde ele ir. E ele conseguiu atravessar o mar, mas sabe por quê? Ele clamou ao Senhor. E Deus fala: por que perguntas para mim para onde ir? Marcha, com aquilo que eu já te dei. O cajado, Deus não tinha dado aquela hora. Deus deu o cajado lá no começo. Não foi? Então, era com as experiências que você já tem. Ele abriu o mar com as experiências que ele já tinha, com a autoridade que Deus já tinha dado para ele. Deus já deu autoridade para nós, igreja. A gente precisa usar a nossa autoridade, saber quem somos nós em Cristo. Muitas vezes nós queremos recuar porque nós não sabemos quem somos. E Deus fala para a gente marchar, amém? Para continuar, porque Ele abre caminho. Ele abre caminho no deserto. Ele abre rios no ermo. Ele abre. Você acha que para a situação que você está vivendo não tem mais jeito? Deus, Ele é soberano. E tudo está em tuas mãos. O controle de tudo está nas mãos do Senhor. E Ele vai abrir, Ele vai dar um jeito. Sempre Ele dá uma estratégia. Sempre Ele dá um caminho. Muitas vezes a gente acha que não tem mais jeito. Que não tem mais para onde ir. Mas tem sim. Deus está abrindo caminhos hoje na sua vida. Amém? Deus está abrindo. Ele está dizendo para você não recuar. Para você perseverar.
Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Eu queria que vocês abrissem em Neemias. E quando Deus começa a falar com a gente através da palavra, Ele começa a falar desde o comecinho. Aleluia, Deus. Neemias 2. Vou começar no 2 ao 5, amém? Colocou, Carolzinha? Aleluia. Porquanto o rei me disse: por que o teu semblante está triste, visto que não está enfermo? Isso não é nada mais que tristeza de coração. Então eu fiquei muitíssimo temeroso. E disse o rei: que o rei viva para sempre, porque o meu semblante não estaria triste quando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, já em ruínas, e os seus portões estão consumidos pelo fogo. Então o rei me disse: que me pedes tu? Assim orei ao Deus do céu. Amém? Neemias, ele foi levantado por Deus, amém? Assim como Moisés foi, como Davi foi, como você também é, amém? Então Neemias foi levantado por Deus, não por homens. E ele teve um grande desafio da sua vida, que era reconstruir os muros daquela cidade que ele amava, daquela cidade onde os seus pais, eram a cidade dos pais dele, ele fala, né, dos meus pais. Era a cidade onde ele amava, onde ele cresceu, onde ele viveu. E ele teve um grande desafio de Deus, de reconstruir esses muros. E no dia que ele ficou sabendo da situação daquela cidade, porque vocês sabem que antigamente, e é assim que muitas vezes nós temos que fazer, quando vem aquela situação de destruição na nossa vida, às vezes a gente quer bancar, né? Bancar o forte, mas você tem que ir para a presença de Deus, chorar, orar, usar as armas que o Senhor deu e clamar ao Senhor. E no tempo certo, o Senhor ouviu o clamor dele e enviou ele para reconstruir os muros. E eu imagino que não foi uma construção fácil, uma reconstrução, na verdade, né? Tudo aquilo que necessita ser reconstruído é mais doloroso do que a construção. Toma mais tempo, você precisa ter mais disposição, você precisa ter, acima de tudo, amor. E foi isso que Neemias fez. Ele tinha amor por aquela cidade, ele teve disposição. Deus falou aqui no começo, Deus não precisa levantar um exército. Deus precisa levantar, às vezes, uma pessoa. Deus levantou somente Neemias para reconstruir os muros. Muitas vezes, Deus só precisa levantar você, na tua casa, na tua família, para reconstruir o que está assolado na tua casa. Amém? Às vezes, Deus só precisa de você, orando, jejuando e clamando para mudar a situação da nossa cidade, do nosso país. Às vezes, você fala: nossa, mas no meu país, o meu país. Muitas vezes, depende de nós, do nosso coração, da nossa disposição, da nossa entrega ao Senhor. Não é, igreja? Amém. E é isso que Neemias foi. Ele foi reconstruir os muros. Então, Deus quer levantar você para reconstruir o que está morto na sua vida. Pode ser que você fale assim: mas pastora, não tem nada, está tudo bem. Existem áreas na nossa vida que precisam ser reconstruídas. E você precisa permitir que Deus reconstrua. Porque ali, na reconstrução dos muros, não foi o homem que reconstruiu, foi Deus. Foi Deus. Porque com a mão dele, ele não teria conseguido. Foi Deus que reconstruiu. Então, é para você deixar Deus reconstruir. Deixa a luz do Espírito Santo sondar no teu coração aquilo que precisa renascer na tua vida. Qual área da sua vida que precisa? Tem áreas da nossa vida que a gente precisa permitir que Deus entre.
Eu sei que dói. Eu sei que dói, porque mexer em muitas feridas que nós temos dói, mas é necessário. Nós precisamos, eu imagino que naquela cidade havia muitos entulhos, né? Então Deus precisa tirar os entulhos, aquilo que está escuro, para haver a reconstrução. Amém? E outra coisa que Deus falou comigo é porque quando Neemias estava reconstruindo, ele chamou o povo para arrependimento. Amém? Está faltando isso em nossa igreja. Está faltando isso na nossa igreja. Na igreja no geral eu falo. Outro dia o apóstolo falou, é o verdadeiro avivamento. É quando a gente vê pessoas sendo, se arrepender dos seus pecados, se arrepender da sua vida e querer uma vida nova, querer reconstruir. Porque não há como você reconstruir se você não se arrepender. E é isso que precisa para a gente perseverar. Porque se a gente for usar as armas que nós temos, nós caímos. Nós precisamos usar as armas de Deus, a armadura de Deus em nós para lutar. Senão a gente não consegue, igreja. Amém? Tem pessoas que vão chegar, como aconteceu, Sanbalat e Tobias, que sabiam do potencial, sabia que reconstruindo os muros ia reconstruir a cidade. Então tem muitas coisas que tem pessoas na nossa vida que sabem do teu potencial, mas elas falam assim, não, deixa para lá. Você vai na igreja para quê? Você vai na igreja para ouvir quem? Teu pastor? Você vai na igreja, vai dar dízimo? Você vai dar oferta? Ah, para aí, desiste. O que está acontecendo? Mudou alguma coisa na sua vida? É a primeira coisa que você ouve. Mudou alguma coisa na sua vida? Igreja, vão ter Sanbalat e Tobias dizendo para você parar, querendo destruir, querendo fazer você parar, querendo te matar, muitas vezes. Mas sabe o que Neemias fez? Falou, não, eu estou fazendo uma grande obra. Olha lá no capítulo 6. No capítulo 6, no versículo 3, Carol. E enviei-lhes mensageiros dizendo, estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer, porque cessaria a obra enquanto eu a desço até vós? Ele sabia que eles estavam criando uma armadilha para ele, e ele falou, não vou descer aí não, eu estou fazendo uma grande obra. E é isso que nós temos que fazer, muitas vezes, nós temos que parar e deixar de ouvir o que o inimigo tem usado pessoas para te falar. Você fala assim, não, Deus está fazendo uma grande obra na minha vida, na vida da minha família, e eu não vou parar. Você não vai parar, igreja. Mas isso muitas vezes depende de nós, depende do nosso posicionamento, de dizer, eu não vou parar. Porque aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel e vai terminar. Ele vai terminar aquilo que ele começou na sua vida. Cantas, arabaxê, Deus, arabaxê, cantas. Vai ter pessoas que muitas vezes querem te intimidar. Como fez com ele, querem intimidar, querem zombar de você. Porque você está servindo Deus Todo-Poderoso, mas nada na sua vida está mudando. Mas Deus está ali, mudando você por dentro, criando raízes, porque a esperança sua é Cristo, não é aqui. Sabe por que as pessoas não entendem? Porque os olhos delas são naturais, não são espirituais. Só que depende de você, de nós, temos atitudes de não parar a boa obra que Deus começou. O que Deus tem entregado na sua vida? Quais são os dons que Ele tem entregado? Porque eu sei que para cada um de nós, Deus deu dons, talentos. Não para. Não para. Deus está entregando dons, Ele já tem dado dons a nós. Amém? Você não pode parar. Porque senão a gente vai ser que nem aquele servo que, infiel. Você quer ser servo infiel? E eu não quero.
por mais que seja difícil. Você acha que foi fácil para Neemias reconstruir? Não é fácil reconstruir, mas é necessário reconstruir as nossas vidas. Amém? Persevere, igreja. A igreja é unidade, ninguém pode com ela. Nós precisamos um dos outros, nós precisamos estar aquecidos. Aleluia, Deus. Às vezes nós sofremos aparentes derrotas. Você conhece aquela música que quando fala, quando a gente está perdendo, a gente ganha? É uma música linda que fala, quando a gente está perdendo, é o que a gente está, quando a gente está perdendo, a gente está ganhando. Muitas vezes, na nossa vida, aparece aparentes derrotas. Você olha assim, você fala assim, esse aí não dá mais nada não, esse aí acabou, está derrotado, nada mais vai acontecer na vida dele. Jesus, quando ele foi para a cruz, quando os discípulos largaram ele, porque olharam e falavam, ixi, não tem mais jeito aí não. O nosso rei está sendo morto. Existem coisas nas nossas vidas que são aparentes derrotas. Mas Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E Ele possui a chave da morte e do inferno nas suas mãos. Amém? Então, muitas situações vai parecer aparente derrota na sua vida, mas mesmo assim, continua. Continua. Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança. Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus que perseverou. Não foi fácil, não. Não foi fácil para Jesus. Mas sabe por quê? Porque Ele tinha uma missão a ser cumprida. E Ele não desviou o foco. Ele não se distraiu. Quando Ele contou para os discípulos o que estava para acontecer sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, Pedro falou, não, Jesus, isso não vai acontecer com você. E ele disse o quê? Vai para lá, Satanás, porque tem pessoas que querem tirar você do foco. Jesus, ele sabia para quem ele veio, para que ele ia fazer. Ele não parou a sua missão, ele foi até o fim. Então, que você possa ir até o fim, igreja. Amém? Não desvia, não se distraia. Nós estamos vivendo um tempo que nós nos distraímos muito. Não distraia. Amém? No tempo mais difícil da igreja, primitiva, lá no início, como foi difícil, como foi terrível a perseguição. Foi terrível a perseguição. A igreja estava sendo perseguida, os cristãos estavam sendo mortos, crucificados, presos. E nesse tempo, Deus levanta, Deus dá uma revelação tremenda, extraordinária, para o apóstolo João sobre Apocalipse, revelando as que nós estamos vivendo, mesmo no meio do caos, Deus está no controle. Deus está no controle hoje, Deus estava no controle naquela época, Deus está no controle sempre. Então, não olhe para a pandemia, não olhe para a pandemia, não olhe pelas circunstâncias. Deus, Ele sempre vai abrir um caminho para nós, porque Ele não deixa os seus de qualquer maneira. Amém? Foi terrível o que aconteceu com a igreja. Você imagine hoje, a igreja, você vê a igreja sendo perseguida, os cristãos sendo mortos. Qual seria a tua esperança? Amém? Jesus, na época, em Apocalipse 2:10, põe, Carol. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. É a vitória. A coroa da vida é a sua vitória. Ser fiel até a morte. Continua, persevera, marcha, avança. E Deus, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar de tudo que você está precisando.
Porque a nossa terra não é aqui, igreja, a nossa terra é lá. E Jesus está preparando este lugar para nós. Então não pare. Não pare. Amém? Pode se colocar de pé. Ser fiel. A nossa fé é nosso combustível para a nossa perseverança. Não deixe essa fé morrer em você. A fé em Cristo que nós temos que ter. E depende de nós. Amém? Depende de nós. Amém, Jesus. Você imagina se a gente soubesse do seu tempo aqui na terra. Nós às vezes estamos perdendo muito tempo com coisas que não vão edificar você, não somente edificar, mas vão tirar você da presença de Deus. Imagine se você soubesse o tempo que você teria aqui. Será que você agiria de forma diferente? Porque é assim que nós temos que viver, igreja. Como se o nosso tempo estivesse acabando. Como se amanhã Jesus estivesse voltando. Ou hoje, talvez. Porque daqui para frente a gente não sabe quando vai ser. A gente não sabe quando Jesus vai voltar para você, nem para mim. Então não perca mais tempo. Ah, mas você pode falar, pastora, mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. É tão difícil. Você acha que para eles também foi difícil? Foi fácil, quer dizer? Foi muito difícil também. É difícil perseverar. Mas é necessário perseverar. Eu digo que, estava falando outro dia, que perseverar é em Deus, tá, igreja? Nas coisas dele, porque a gente quer perseverar muitas vezes nos nossos erros, nos nossos sonhos, nas nossas vontades. A vontade de Deus tem que ser maior do que tudo isso. A vontade de Deus para a sua vida tem que ser maior que os teus sonhos. A vontade de Deus para a sua vida tem que ser maior que os teus medos. A vontade de Deus para a sua vida tem que ter acima do teu amor que você tenha por outras pessoas. Porque a vontade de Deus prevaleça na tua vida. E quando nós fazemos a vontade de Deus, tudo se encaixa. Você encontra paz, você encontra alegria. Amém? Você encontra todas as coisas na presença dEle. Fecha teus olhos. Deixa Deus falar com você. Amém, Jesus. Aleluia, Pai. Tem um texto assim que diz: a perseverança está presente na vida de todos os filhos e filhas de Deus, que alcançaram a plenitude do propósito que o Senhor havia preparado para as suas vidas. A perseverança estava presente na vida de todos esses homens que eu falei hoje. Porque só assim eles conseguiram vencer. Só assim eles conseguiram receber a coroa da vida. Amém? Glória a Deus, Senhor. Persevere e não desista. Porque grandes coisas o Senhor tem para as nossas vidas. Deus, Ele tem novidade de vida, mas Ele tem novidade de vida para aqueles que não retrocedem, para aqueles que não olham para trás. Coloque em prática aquilo que você já recebeu de Deus, coloque em prática as experiências que Ele já deu na sua vida. Amém? Que essa palavra venha ferver no seu coração. Amém? Porque é Deus que quer nos alinhar. Glória a Deus, aleluia. Vou orar por você. Mas antes eu queria que você cantasse. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Se entrega ao Senhor. Obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno. Adorem Ele. Sobre toda a terra.
vidas. O Senhor está reconstruindo. Queremos o teu nome engrandecer. Deixa Deus reconstruir. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Se entrega você também que está em casa. Adora o Senhor. Pois só tu és o Deus eterno. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos e adora Ele, igreja. Quando você louva, você quebra cadeias. Aleluia. Abra sua boca. Aleluia, Deus. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aplaudam mesmo. Ele é digno de todo louvor. Ele é digno de toda adoração. Amém. Glória a Deus. Pai querido, eu apresento cada família aqui neste lugar. Eu apresento cada coração neste lugar, Pai. Que eles venham te buscar, Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, Senhor, Pai querido. Que o Senhor venha, Pai querido, restabelecer aquilo que está morto. Que o Senhor venha reconstruir, Senhor, os muros, Senhor. Arabaxela balacantas. Reconstrua, Senhor, os muros. Aquilo que foi assolado, aquilo que foi destruído, papai querido. Ah, Pai, grande é o teu amor por estas vidas, Senhor, grande é o teu amor por nós, Pai. Arabaxere cantas. O Senhor está conosco, Senhor, nas tribulações. O Senhor está conosco o tempo todo, papai. Nos ajude, Senhor. Que nós possamos perseverar. Que nós venhamos continuar, Senhor, estando na Tua presença, porque na Tua presença, Deus, que nós encontramos a plenitude, Senhor. É só na Tua presença, Pai, não existe mais lugar nenhum. É na Tua presença que nós temos a plenitude, Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada. Trabalha, Senhor, em nossos corações, trabalha em nossas vidas, trabalha, Pai, em nosso favor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, Senhor. Grande Deus, obrigada. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, amém, porque é uma honra estar aqui, é uma honra poder estar na casa de Deus, amém, amém. Tem recados? Amém. Glória a Deus. Amém? Receberam? Amém? Então continue, igreja. Amém? Que Deus fará grandes coisas nas nossas vidas. O que a gente não pode é parar e nem olhar para trás. Amém? Amém. Receba a bênção. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós até a volta de Cristo. Amém? Uma semana abençoada. Que Deus abençoe você. Continue abençoando. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe você também.